Olá, alunos, tudo bem? Estou aqui então para gravar as dúvidas que ficaram da última aula no dia 26. Então, a nossa primeira dúvida é do Rony, do Polo de Campinas. Professora, aqui no Brasil temos muitas cidades que têm IDH de países de primeiro escalão, países desenvolvidos. Tem fidedignidade fazer essa comparação do IDH de uma cidade com de uma nação apenas para parâmetros de desenvolvimento? Os parâmetros de cálculo, a fórmula de cálculo do IDH, tanto para países como para cidades, é o mesmo. Então, sim, dá para se comparar sim com os países desenvolvidos pelos parâmetros utilizados. Temos uma dúvida do Érico, do Polo de São Paulo. Mas os dois podem caminhar juntos? Aumento de emprego e investimentos públicos? Olha, Érico, podem sim. Na verdade, eles caminham juntos. Porque, normalmente, quando o governo aumenta o investimento, ele, consequentemente, irá gerar maiores quantidades de empregos na economia. Então, sim, aumenta a quantidade de emprego. Outra dúvida é do Luciano, do Polo de Maringá. E por que é tão difícil o país manter a inflação dentro do patamar? Por que ocorre tanto aumento em nosso combustível, por exemplo? A nossa inflação está sob controle e aí existe algumas políticas que é adotado para manter essa inflação sob controle. Como, por exemplo, política monetária, através da taxa Selic, taxa de redesconto compulsório. E também até mesmo política fiscal, as políticas fiscais mais restritivas. O que impacta, na verdade, o que grande influencia, por exemplo, no preço do combustível, são os fatores externos também. Não apenas fatores internos, mas nós vivemos numa economia globalizada, né? Então, ou seja, tudo que acontece no mundo irá influenciar, de certa maneira, o nosso país e os outros países de maneira geral. Então, isso também irá afetar o nosso país. Então, fatores externos contribuem muito para que haja aumento ou não de preços e até mesmo nossa taxa de inflação e aumento também do preço do combustível. A Valéria, do Polo de Guarapuava, está perguntando por que o dólar é a moeda mais utilizada para negociações entre países. Por que não podemos pagar com um real, por exemplo? Valéria, o dólar ele se tornou a grande moeda na economia no século XX ainda. Então foi quando passou a não existir o padrão ouro e começou então a existir o padrão ouro, né, era quando as moedas elas eram lastreadas em ouro, ou seja, o país precisava ter reservas em ouro dentro do seu país. Então, com isso, quando o padrão ouro acabou, então as reservas passaram a ser em dólares. Então, por isso que os países fazem negociação em dólar. E se você for pagar em real com o país, logicamente que, dependendo do país, ele não irá aceitar. Porque você imagina o custo também de transação para um país que recebe, por exemplo, vários turistas, ter várias moedas circulando dentro do seu país, então também não seria viável, o custo também seria muito grande. Então, na verdade, o dólar como moeda oficial, ele vem muito antigo, então lá do século XX com o padrão ouro. E por isso, então, que ele se tornou e é a moeda oficial, certo? A nossa outra dúvida é do Aparecido, do Polo de Tupã. Como era a política econômica do primeiro mandato do Dilma e como ficará a política econômica no governo atual? Na política do governo Dilma, a política fiscal, principalmente, ela foi bastante liberal. Então, porque houve grandes incentivos, nosso país estava passando por uma crise, né, devido à crise lá de 2008, então o governo Dilma ela acabou seguindo o mesmo rumo do último governo Lula, do último mandato do governo Lula, ou seja, liberou bastante, reduziu bastante as tributações para alguns produtos, para que isso incentivasse, então, o aumento do consumo das famílias. Isso, como nós vimos na nossa aula, acabou ocasionando fazendo com que, no futuro, então, nosso PIB acabasse caindo, né, porque acabou não sendo sustentado. O do governo Bolsonaro, ele é bastante liberal. Então,
No primeiro momento, talvez ele precise fazer uma política fiscal bem restritiva, mas a característica dele é ser um governo liberal. É tanto que agora, né, nessa última semana, sexta-feira, foi assinado o contrato entre o Mercosul e a União Europeia. E isso vai trazer uma série de benefícios, né, para todos os países, porque isso vai fazer com que aumente a quantidade exportada de produtos no nosso país, por exemplo. O nosso país, ele, mesmo sendo aberto lá desde os anos 90, ele é um país considerado aberto, ele ainda tem bastante tarifas, né, que é impostas a importações, e isso acaba restringindo e ele acaba exportando não uma grande quantidade. E aí essa abertura econômica, né, essa assinatura vai fazer o Brasil ficar vai fazer, né, o Brasil ficar mais aberto, e isso vai fazer com que aumente a quantidade exportada. E, logicamente, aumentando a quantidade exportada, irá incentivar a produção e tem uma tendência de que o nosso PIB cresça bastante nos próximos anos. Bom, é isso aí, pessoal. Agradeço por vocês me acompanharem, então, durante essa nossa jornada e espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!